E para começar, nós vamos fazer a nossa homenagem aos mestres. Ontem, dia 15 de outubro, foi o dia do professor. Como o programa foi gravado direto lá do Encontro Maranhense de Estágio, a gente não pôde fazer a devida homenagem. Mas hoje nós vamos abrir um espaço aqui para falar dessa profissão que é tão importante. Afinal de contas, você já parou para pensar que sem o professor não haveria nenhuma outra profissão? Não haveria engenheiro, não haveria médico, tudo parte pelos ensinamentos dos professores. E a gente vai ter o prazer de conversar um pouco mais sobre essa profissão tão bonita com o professor Cidinho Marques, que é o meu convidado. Chega aí, que ele já está aqui esperando pela gente. Tudo bom, Cidinho? Tudo bem, seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado, eu que agradeço. Por favor, chega aí. Bom, Cidinho, estamos falando dos professores, dos mestres, tem que ter, né? A gente tem que fazer a devida homenagem a todos eles. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a realidade atual. Mudou alguma coisa? Estamos melhor? Estamos ainda um pouco aquém do que deveria? Em meu lugar, boa tarde aos teus telespectadores, uma honra, um prazer estar aqui novamente e, sobretudo, recebendo essa energia que você sempre emana para os seus telespectadores. Imagina se eles estão lá do outro lado da tela, sentem essa energia, imagina eu que estou aqui perto de você. Que bom. Em segundo, parabenizar você pelo como você começou esta homenagem, falando de que todo mundo passa pelo professor, todas as profissões. E em terceiro, respondo a sua pergunta. Há avanços e desavanços, há evoluções e involuções na carreira do professor. O mundo não está caótico só na questão da pedagogia, na questão do magistério. O mundo está meio confuso ultimamente. O professor não é exceção. Então tem ganhos e tem perdas também. Por exemplo, quando a gente fala de ganhos, você está falando de quê? O que ainda precisa, aonde já atingimos e o que ainda precisamos conquistar? Eu destacaria conscientização do papel do professor, pelo professor, pela classe do magistério, como ganho. Eu classificaria também a tecnologia, que hoje ajuda bastante o professor. Eu que já sou professor há 4 décadas, eu me lembro do tempo do papel pardo, onde fazíamos nossos cartazes, e hoje você tem na tela do computador os PowerPoints da vida que fazem tudo isso. Fora os laboratórios virtuais, etc. Então, por um lado, essa conscientização de que o mundo jamais precisou tanto de professor como atualmente, por causa dessa confusão de valores humanos que estamos tendo. O professor tem essa consciência. E a questão da tecnologia. Agora, infelizmente, a perda começa na própria valorização da carreira do professor. É uma coisa que deveria já estar sendo corrigida. Todos os países que eu visitei, e não são poucos, são 65 já, e geralmente metade desses países eu visitei em busca de conhecimentos da área do magistério. Eu sou pedagogo, então gosto de pesquisar. Mas dos países que eu visitei, pessoal ou virtualmente, não se discute que todos os países que deram a volta por cima é porque investiram pesadamente na educação. E esse investimento começa com a carreira do professor. Não só numa formação sólida, profunda, completa, abrangente, mas também na própria valorização salarial do professor. Então, é uma perda que precisa ser corrigida. Por exemplo, nessas andanças aí pelo mundo, o que você pôde perceber que foi tão curioso e tão marcante, assim, de ações e atitudes vindo justamente desses professores que mudaram a realidade de um país ou de um lugar? Há 3 coisas que precisam ser citadas que eu poderia pensar para você das coisas que eu vi e que aprendi. E que também ensinei, porque o Brasil, embora tenha essas carências, o Brasil tem coisas para ensinar também. A primeira delas é que a maioria dos países que deram essa volta por cima, eu destacaria aí Nova Zelândia, destacaria a Finlândia, a Suécia e agora, por último, a China. Xangai e Hong Kong ganharam o primeiro lugar no PISA, que é uma espécie de Enem internacional. E as 3 coisas que me chamam a atenção sempre que eu chego num país vencedor na educação. Primeiro, a questão de preparar com a vida. Nós temos aqui no Brasil um slogan que precisa ser corrigido. Os professores que estão me escutando, que, por favor, atentem para essa dica. Absorvam, né, a ideia. Não acreditem piamente, mas pensem sobre esta dica. A gente tem a mania de dizer no Brasil, a gente acha moderno dizer, a nossa escola prepara para a vida. Essa é uma coisa defasada, porque, na verdade, não existe isso. Preparar alguém para depois viver. Né? Você já está vivendo nesse processo. Está vivendo. Então a escola tem que estar ligada ao que está acontecendo no mundo, na cidade, na rua, na casa do aluno, na própria escola. Ou seja, isso é educar vivencialmente, educar com a vida. Todos os países fazem isso. O currículo deles é muito ligado ao que está acontecendo no mundo. O professor de português, por exemplo, da China, começa a aula lendo o jornal.
O professor de ciências começa questionando a falta d'água que está acontecendo na cidade. A segunda coisa que chama a atenção muito é a questão da família com a escola. Nesse ponto o Brasil está longe, mas muito longe. As escolas que têm sucesso no exterior, todas têm um trabalho muito voltado junto com a família. Eles dizem o seguinte, que a escola não educa sem a família e nem a família educa sem a escola. E o terceiro, não menos importante, é a questão do currículo. Eu criticaria o nosso currículo brasileiro da seguinte forma. O nosso currículo é um dos maiores do mundo. Nós temos um currículo belíssimo, uma proposta filosófica pedagógica do MEC, da Secretaria de Educação, muito bonito, muito grande. E talvez esteja exatamente aí o problema. Não se consegue trabalhar profundamente o currículo do jeito que está. O currículo precisa ser enxugado, precisa ser priorizado, onde as crianças e os jovens não ficassem mais só à mercê de receber conhecimento. É ridículo, vou olhar para a câmera e dizer, é ridículo um professor, uma escola, trazer um aluno de casa com todo esse problema de mobilidade urbana, violência, essas coisas, para transmitir para ele informações que ele pega facilmente em casa, no seu computador, até no seu relógio e tudo mais. Então, o currículo em si precisa ser diminuído e transformado de uma filosofia onde a aula é transmissão de conhecimento para uma aula onde é vivência e desenvolvimento de pensamento. Isso é novidade? Não é. Há décadas e décadas que as faculdades criticam isso, mas na prática a coisa ainda não mudou. A coisa continua sendo transmissão de pensamento, de conhecimento. Até porque eu fui aluna há pouquíssimo tempo atrás, então eu tenho propriedade para dizer. Existem coisas que não são funcionais, você não vê aplicação, existem cálculos químicos que nós aprendemos, não subestimando a área, mas assim, não seria mais interessante, mais racional fazer aquilo e ir para aquele encontro desse conhecimento? Quem vai trabalhar no futuro com isso? Porque você pegar um adolescente e começar a descarregar informações onde ele não vê aplicabilidade na vida dele, daquela informação, é muito confuso. Parece que você faz um processo sistemático, mas que ninguém vai se perguntar por que eu estou fazendo isso. Faz sentido o que você está colocando, mas eu me permitiria fazer um pequeno reparo, um pequeno adendo à sua colocação. Realmente existe uma distância muito grande entre o que se aprende e o que se vai realmente viver. É como se houvesse a vida real e houvesse a vida dos livros. Exatamente, concordo. É mais ou menos isso. Mas, por outro lado, há países que pecaram nisto pelo excesso de ir para o outro lado contrário e estão pagando caro. Exemplo, Estados Unidos, por incrível que pareça. Um país super desenvolvido, ainda é a maior potência mundial, mas hoje ele peca pelo excesso de pragmatismo, onde a especificidade do que a pessoa vai fazer é tida como sendo a grande meta da escola. Até aí tudo bem, desde que eles trabalhassem outras coisas que dão para o aluno ou para o profissional uma visão mais ampla. No nosso caso, não fazemos nenhuma coisa nem outra. Com a desculpa de fazermos essa visão mais ampla, terminamos não trabalhando bem aquilo que o aluno vai precisar. E com a tentativa de ser pragmático, perdemos também esse veio do que é mais amplo. Então, eu diria que é o bom senso, que se diminua o currículo, mas que ao mesmo tempo se trabalhe em cima das especificidades do que o aluno vai precisar, mas ao mesmo tempo não se dispense, por exemplo, matemática. Vamos pegar o exemplo de matemática. Quem não vai fazer engenheiro? Eu não quero fazer matemática porque eu não vou trabalhar muito com ela. Eu vou trabalhar com medicina, então eu quero biologia. Tudo bem, que se privilegie, que se priorize a biologia, mas que não se esqueça o mínimo da matemática, porque a matemática, ela é ensina, né? E ela ensina a pensar. A matemática é a ciência do pensamento. Você vai desenvolver ali algo do seu cérebro que ainda pode ficar adormecido. Aprender a raciocinar. Claro. Este bom senso e este balanço dos educadores, das leis educacionais desse país, das direções pedagógicas das escolas, que eu sei que, como eu disse ainda há pouco, embora na teoria exista, teses, monografias, dissertações de doutorado estão abarrotando as bibliotecas, defendendo essa nova postura. Mas há alguma coisa aí, Carol, complicada, que é o quê? O que se diz não é o que se faz. É verdade. Agora, você falou alguma coisa que me chamou muita atenção. Ainda resgatando meus tempos de banco de escola, não se falava tanto em valores.
o foco é, precisamos passar no vestibular. Faltam 2 anos, falta-se tantos meses. Você tem que fazer tantas etapas até você atingir a tão sonhada universidade. E realmente os valores meio que, isso é secundário, né? Vamos deixar isso aí para os menorzinhos, vamos deixar aquilo para aquela iniciação mais básica, ou então vamos deixar que a família resolva isso. Mas o educador, ele também tem esse papel, né? Ele tem que passar esses valores primordiais e contextualizar aquilo na vida daquele aluno. Você tocou no ponto essencial, no grande nó górdio da educação, no caso brasileiro. A gente, por muito tempo, foi tecnicista demais. Isso é uma herança da Segunda Guerra Mundial. Precisava de técnica para se vencer as próximas guerras ou coisa parecida. E nós herdamos esse veio tecnicista. Depois vem a história também do liberalismo, capitalismo, desenvolvimento econômico dos lugares, capacidade produtiva, que terminou afastando as pessoas da sensibilidade para valores humanos. E o que está acontecendo? Como valores humanos são uma coisa normal, inata, todo ser humano precisa, tem. Ninguém está estudando só para ganhar dinheiro, para ter profissão. Todo mundo estuda para ser feliz. Ninguém está comprando uma casa para outras razões, mas no fundo quer conforto, quer felicidade. As pessoas se casam porque querem felicidade. O ser humano busca a felicidade. E a felicidade não está no fim. Não. Então o que é que acontece? Privilegiamos isso, esquecemos que uma pessoa mal resolvida vai ser um mau aluno. Um profissional mal resolvido vai ser um mau profissional. Tanto é que nós temos hoje gente, em primeiro lugar, nas universidades, que são homenageados, etc. Gente, inclusive, que ganhou muito dinheiro com a própria vida acadêmica. Mas a pergunta é, está feliz? Está tomando remédio para dormir? Está comendo mais do que deve? Cadê a Talvez não esteja. Emocional, né? E mais, para dar para o telespectador uma dica mais prática, mais concreta. Na sala de aula, um aluno que está se relacionando bem consigo, com os colegas, com o professor, com a proposta, que está bem consigo, ele aprende muito mais tudo que vem. A vice-versa não é verdadeira. Tem gente que aprende muito e muito mesmo, mas dentro de si tem uma série de coisas que estão mal resolvidas. Desde a primeira infância, onde a família, lá atrás, deveria ter trabalhado, incutido de maneira mesmo sistemática o ensinamento de valores humanos. E a escola acompanhando isso aí. O que está acontecendo hoje? Há um clamor. No passado eu fui convidado para dar uma palestra em São Paulo, no maior congresso de educação da América Latina, a Feira Saber. Cerca de 30 mil pessoas passam por esse congresso. E mandaram me convidar por uma razão simples. É que na minha prática, das minhas publicações, dos meus livros, tanto que lançados em São Luís como nacionalmente, eu falo muito de valores humanos. E mandaram me chamar para isso, para dar uma palestra sobre isso. E a auditória estava lotado. Logo depois, a revista Isto É colocou em reportagem de capa que caráter se aprende na escola. Depois parece-me que a Época colocou outra reportagem de capa. Então está, digamos assim, popularmente falando, pipocando sintomas de que há um clamor, às vezes silencioso, às vezes surdo, de que se a escola, se a família não se voltarem para o ensinamento de valores humanos, para a sensibilização de valores humanos, nós vamos ter excelentes intelectuais, péssimas pessoas. Show de bola, Cid. Olha, muito obrigada por dividir um pouco aqui com a gente. Olha, com certeza você aí de casa repensou em muita coisa e eu acho que esse é o momento da gente chamar a atenção, principalmente, claro, dos professores, instrutores, educadores, enfim, seja qual nomenclatura você prefere dar. Eu acho muito importante a gente abrir o espaço para essas discussões, porque afinal de contas a gente está falando da nossa geração, a gente está falando das nossas crianças, dos nossos adolescentes e que, consequentemente, serão adultos melhores, tá bom? Então eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para todos os meus professores. Eu tinha um grande problema em sala de aula, falava demais, mas gente, deu certo, é por isso que eu tô aqui. Mas olha, deixa eu mandar aqui um alô para quem tá ligado junto com a gente, participando através da nossa fanpage. Você pode contar lá alguma história interessante, curiosa que aconteceu com algum professor seu, tá bom? Aproveita a oportunidade essa, daqui a pouquinho a gente vai ler o que os nossos internautas estão mandando. Vamos pro intervalo, a gente volta já já, é rapidinho.